Senhor meu Deus, neste momento em que meu coração busca descanso, eu me coloco diante da Tua presença com sinceridade, com humildade e com a alma aberta para receber aquilo que só o Teu amor é capaz de derramar. Eu respiro fundo e sinto que, a cada inspiração, o Teu cuidado me envolve, e a cada expiração, todos os pesos que eu carrego vão sendo suavemente colocados diante de Ti. Eu entrego minhas preocupações, minhas dúvidas, os medos silenciosos que às vezes eu nem consigo nomear, mas que o Senhor conhece um por um, como quem conhece cada estrela do céu. E, enquanto eu falo contigo, sinto que há um lugar dentro de mim que finalmente encontra segurança, porque eu lembro que nunca estive só, e nunca estarei, pois o Teu olhar me acompanha em cada detalhe, em cada movimento, até nos momentos em que eu penso que ninguém vê. E com esse sentimento, declare agora nos comentários: eu me coloco diante de Ti, Senhor. O seu comentário é uma afirmação da sua fé e confiança em Deus. Meu Deus, eu te peço que acalmes agora minha mente, que muitas vezes é como um mar agitado por ventos que não controlo. Que a Tua presença sopre sobre mim como uma brisa suave, trazendo paz onde havia inquietação, trazendo clareza onde antes havia confusão, trazendo descanso onde havia cansaço acumulado. Eu sei que o Senhor tem poder sobre todas as tempestades, inclusive aquelas que moram dentro do meu peito, aquelas que ninguém ouve, mas que fazem barulho dentro da alma. Toca agora essas áreas, Senhor, com a Tua mão firme e ao mesmo tempo delicada, e permite que a minha mente se aquiete, como as águas que se acalmam quando o Teu nome é pronunciado. Eu te agradeço, meu Deus, porque mesmo quando eu falho, o Senhor permanece fiel. Mesmo quando eu esqueço, o Senhor me lembra. Mesmo quando eu me distraio e me afasto, o Senhor continua chamando meu nome com amor e paciência. Eu sei que o Teu propósito é maior do que tudo aquilo que eu consigo enxergar agora. E por isso, nesta noite, ou neste amanhecer, ou no momento em que esta oração alcançar alguém que precisa dela, eu declaro ao meu próprio coração que eu confio em Ti, mesmo quando não entendo. Eu confio em Ti, mesmo quando o caminho parece longo. Eu confio em Ti, porque o Teu amor não muda e porque o Senhor trabalha em silêncio nas horas em que eu penso que nada está acontecendo. Que o Teu Espírito Santo me envolva completamente agora, como um abraço que não pressiona, mas sustenta, como uma luz que não cega, mas revela, como um colo em que eu posso finalmente respirar sem medo. Eu quero sentir a Tua presença de forma profunda, íntima, contínua, como quem encontra descanso depois de um dia difícil, como quem encontra abrigo em meio a dias nublados. Toca meu coração, Senhor, e derrama em mim a paz que excede todo entendimento. Aquela paz que não depende das circunstâncias, que não depende de respostas imediatas, que não depende de explicações, mas apenas da certeza de que o Senhor está comigo. Eu te peço que cures as feridas antigas, aquelas que o tempo não cicatrizou completamente, aquelas que eu escondi até de mim mesmo, mas que ainda causam dor. Entra nesses lugares, meu Deus, com o Teu amor que tudo restaura, tudo renova, tudo transforma. Eu não preciso mais carregar sozinho aquilo que o Senhor já se ofereceu para carregar comigo. Eu não preciso mais disfarçar a minha fraqueza, porque é na minha fraqueza que o Teu poder se aperfeiçoa. É quando eu admito que preciso de Ti que encontro a força que não vem de mim, mas vem de Ti. E que agora, enquanto minha mente se tranquiliza pouco a pouco, meu coração vá sendo preenchido com gratidão. Gratidão pelo dia que passou e por tudo o que eu aprendi nele. Gratidão pelas pessoas que o Senhor colocou no meu caminho, pelas pequenas alegrias que às vezes passam despercebidas, pelos detalhes que mostram o quanto o Senhor cuida de mim. Gratidão até pelas lutas, porque são elas que moldam o meu caráter, que me aproximam de Ti e que revelam que mesmo nas dificuldades, o Senhor permanece fiel. Senhor, que a Tua presença continue repousando sobre mim de maneira constante, contínua e profunda,
enquanto meus pensamentos se organizam e meu espírito se acalma. Que cada palavra que eu digo agora ecoe dentro de mim como um lembrete de que eu sou amado, de que eu sou cuidado, de que eu sou carregado pelos teus braços, mesmo quando não percebo. Que tudo aquilo que roubava minha paz vá se dissolvendo aos poucos na tua luz. Que tudo aquilo que me pressionava vá perdendo força diante da tua grandeza. Que tudo aquilo que me cansava vá sendo desfeito pela tua restauração. E assim, eu vou respirando profundamente, como quem permite que a alma se recomponha. E quanto mais eu respiro, mais eu sinto a tua presença preenchendo tudo. Meus pensamentos desaceleram. Meu coração encontra ritmo. Meu corpo se entrega ao descanso. Minha alma encontra direção. E eu percebo que, mesmo sem pedir, o Senhor já estava aqui, desde o começo. Sempre esteve. Sempre estará. Eu descanso em ti, meu Deus. Eu descanso no teu amor. Eu descanso na tua fidelidade. Eu descanso na tua voz que acalma, na tua mão que guia, no teu olhar que cuida. Eu descanso em ti. E enquanto permaneço aqui, Senhor, percebendo a leveza que começa a envolver meu ser, sinto que a tua presença não apenas me acompanha, mas me reconstrói. É como se cada parte de mim que estava dispersa fosse gentilmente reunida, como se os pensamentos que antes escapavam fossem tranquilamente guiados de volta ao centro, ao lugar onde o teu amor estabelece ordem e sentido. E à medida que isso acontece, eu compreendo que estar na tua presença não é apenas um pedido que faço, mas uma realidade que me envolve, um convite constante que o Senhor estende mesmo quando eu não percebo. Eu descanso nessa verdade. Deixo que ela penetre profundamente em mim, como quem permite que uma luz suave alcance os lugares mais escondidos da alma. Eu te agradeço, meu Deus, porque tua voz não invade, ela convida, não pressiona, ela acolhe, não exige, ela acalma. É essa voz que eu quero ouvir mais claramente. É esse som suave que eu quero permitir que ecoe dentro de mim até que cada ruído interno se torne silêncio e cada silêncio se torne encontro. Que tudo aquilo que ainda tenta me distrair encontre agora um limite no teu amor, pois não há força maior do que a tua, e não há cuidado mais delicado do que aquele que vem de ti. Eu me entrego a esse movimento, Senhor, como quem se entrega às águas tranquilas que carregam sem afogar, que envolvem sem prender, que transportam sem machucar. Eu descanso e permito que o teu amor faça aquilo que eu sozinho não consigo. Senhor, ilumina também os meus caminhos futuros. Há decisões que eu preciso tomar, há passos que eu preciso dar, há portas que talvez precisem ser fechadas para que outras possam finalmente se abrir. Eu peço que o teu Espírito Santo me guie com sabedoria, para que eu caminhe não pela ansiedade de resolver tudo, mas pela confiança de saber que o Senhor está conduzindo cada detalhe. Eu entrego a ti aquilo que eu não posso controlar, entrego aquilo que me preocupa, entrego aquilo que pesa, entrego aquilo que prende meus pensamentos em incertezas. Eu sei que quando eu coloco minhas preocupações nas tuas mãos, elas não desaparecem na magia de um instante, mas se transformam lentamente pela força suave do teu cuidado, que opera no ritmo perfeito, mesmo quando eu quero correr mais rápido do que devo. E se em algum momento eu duvidar, Senhor, lembra o meu coração de que tu já me sustentaste antes. Lembra o meu coração de que nenhuma dor foi em vão. Lembra o meu coração do tanto que já superei e do tanto que ainda posso ser em ti. Eu te peço que fortaleça minha fé, não apenas para os momentos de vitória, mas para os momentos comuns, os dias silenciosos, as horas que parecem repetitivas, os períodos que parecem estáveis demais para chamarem atenção. É nesses dias que eu mais preciso lembrar que tu estás presente, que estás agindo, que estás me moldando de formas que eu ainda não consigo ver. Que o teu amor alcance também os lugares dentro de mim que ainda têm medo de confiar completamente. Às vezes, Senhor, há partes da minha alma que seguram dores antigas, como quem segura algo que já não serve, mas que por hábito nunca soltou. Toca essas áreas com carinho, meu Deus, e vai desfazendo os nós,
com a delicadeza de quem entende profundamente cada detalhe de mim. Eu não preciso esconder nada de ti, porque o Senhor já me conhece por inteiro. Conhece meus pensamentos antes que eu os tenha. Conhece meus sentimentos antes que eu os nomeie. Conhece minhas lutas antes que eu as confesse. E à medida que continuo te buscando, sinto que a tua paz vai se aprofundando cada vez mais dentro de mim. Ela não é passageira, não é superficial, não depende de circunstâncias. Ela vem do teu espírito e por isso ela permanece, ela sustenta, ela consola. Eu deixo que essa paz ocupe todos os espaços que antes estavam inquietos. Deixo que ela toque meus pensamentos, minhas memórias, meus sentimentos, meus planos. Deixo que ela me envolva como um cobertor suave, como uma luz que repousa, como um amor que não exige nada em troca. Eu te agradeço porque mesmo enquanto eu oro, o Senhor já está movendo coisas que eu não vejo. Tu estás abrindo caminhos silenciosos, construindo respostas discretas, preparando oportunidades que chegarão no momento certo, no tempo perfeito do teu propósito. E eu descanso nessa certeza, porque sei que não preciso correr atrás do que o Senhor já determinou que será meu. Eu só preciso permanecer em ti, permanecer na tua palavra, permanecer no teu amor. E assim, pouco a pouco, aquilo que parecia distante se aproxima, aquilo que parecia impossível encontra direção, aquilo que parecia confuso começa a se clarear. E agora, Senhor, permite que esta paz continue fluindo sobre mim, como um rio que não seca, como um som suave que não se interrompe, como uma presença constante que não abandona. Que esta paz permaneça comigo enquanto eu oro, enquanto eu descanso, enquanto eu vivo os próximos dias, e que ela seja tão profunda que alcance até as áreas da minha vida que eu não menciono, mas que o Senhor conhece perfeitamente. E enquanto permaneço na tua presença, Senhor, sinto que algo dentro de mim vai sendo restaurado de uma forma tão silenciosa, tão delicada, tão profunda, que às vezes chega a parecer que não está acontecendo nada, mas ao mesmo tempo eu percebo que tudo está mudando. A tua presença age de maneiras que os olhos não veem, mas que o coração sente com uma clareza impossível de explicar. É como se cada respiração minha se tornasse uma oportunidade de ser renovado, e cada pensamento que surge encontrasse um lugar seguro para repousar em ti. E eu fico aqui, apenas permitindo que esse processo aconteça, sem pressa, sem cobranças, sem medo. Porque estar contigo é estar diante de uma paz que não exige desempenho, mas entrega. Não exige força, mas sinceridade. Não exige perfeição, mas verdade. Senhor, eu te entrego também os meus sonhos, aqueles que cultivo em silêncio, aqueles que talvez pareçam grandes demais para mim, aqueles que às vezes eu temo até mencionar, porque tenho medo de não ser capaz ou de não merecer. Mas eu coloco todos eles diante do teu altar, porque sei que, quando te entrego aquilo que carrego, o peso diminui, o medo enfraquece e a esperança se fortalece. Eu não sei como o Senhor fará todas as coisas, mas sei que o Senhor fará o que for melhor. Por isso, te entrego também o tempo, o ritmo, os atrasos aparentes, as esperas silenciosas, as curvas inesperadas do caminho. Eu te entrego tudo, Senhor, porque sei que tudo o que é teu encontra seu lugar certo no meu coração. E enquanto continuo falando contigo, sinto que o teu amor vai descendo sobre mim como uma chuva mansa que não machuca, mas hidrata, que não pesa, mas renova. Cada gota parece tocar uma parte diferente da minha alma, penetrando profundamente até alcançar lugares que eu nem lembrava que existiam. Lugares onde deixei pedaços de mim, lugares onde guardei dores antigas, lugares onde escondi medos que nunca consegui explicar. E o teu amor entra nesses espaços sem pedir permissão, mas com cuidado, com ternura, com um toque tão suave que meu coração se abre sem resistência. Porque não há defesa quando o amor verdadeiro chega. Ele simplesmente encontra espaço. E eu te peço, meu Deus, que continues tocando tudo aquilo que ainda está fragilizado dentro de mim. Que continues curando as partes que ainda guardam cicatrizes, mesmo aquelas que já não doem, mas que ainda pesam.
Às vezes, eu nem percebo que certas dores antigas continuam influenciando minhas decisões, minhas palavras, meus pensamentos. Mas tu sabes, o Senhor vê além do que eu consigo enxergar e entende a raiz de tudo aquilo que sinto. Por isso, te peço que me ajudes a deixar ir o que precisa partir, a soltar aquilo que já cumpriu seu papel, a liberar aquilo que não pertence mais ao meu presente. Que eu não carregue pesos que o Senhor não me pediu para carregar. E se houver algo em mim, Senhor, que ainda resiste, que ainda se apega ao que não faz bem, toca essa resistência com a tua graça. Não com força, mas com amor. Não com pressão, mas com luz. Porque é a tua luz que revela, que transforma, que liberta. Que todo medo que tenta me afastar da tua vontade perca o poder. Que toda insegurança que tenta me limitar seja dissolvida na tua presença. Que toda voz que tenta me confundir seja silenciada pela tua verdade. E que eu possa ouvir com clareza aquilo que o teu Espírito sussurra dentro de mim, no ritmo da tua paz, no compasso da tua sabedoria. E enquanto minhas palavras continuam fluindo, sinto que a tua paz se aprofunda ainda mais, preenchendo espaços tão internos que eu nem sabia que precisavam de descanso. É como se a tua paz fosse descendo por camadas, como um bálsamo que se infiltra na alma e vai trazendo leveza, serenidade, descanso real. Eu deixo que essa paz se estenda por todo o meu ser, minha mente, meu corpo, meu espírito. Deixo que ela me cubra como um manto suave que protege sem impedir, que aquece sem sufocar, que envolve sem prender. E eu descanso, Senhor. Simplesmente descanso na certeza de que estou seguro em Ti. E à medida que descanso, começo a sentir uma gratidão crescente. Uma gratidão que não depende de coisas específicas, mas que brota naturalmente do coração, que percebe que é amado. Eu te agradeço pela vida, pelas oportunidades, pelas pessoas que cruzam meu caminho. Te agradeço pelos momentos bons, pelos aprendizados, pelas memórias que me sustentam, pelas experiências que me ensinaram algo valioso. Mas te agradeço também pelos momentos difíceis, porque foram eles que moldaram minha fé, que revelaram minha força, que despertaram minha sensibilidade, que me ensinaram a depender de Ti. E enquanto essa gratidão cresce, sinto que meu coração se expande, se abre ainda mais para Te receber. E quanto mais meu coração se abre, mais o Teu amor encontra espaço para entrar, para tocar, para transformar. Eu deixo que esse amor me construa novamente, me fortaleça novamente, me direcione novamente, porque tudo o que eu preciso, Senhor, vem de Ti. Toda força verdadeira, toda paz profunda, toda esperança real, toda coragem silenciosa, tudo isso nasce da Tua presença, cresce na Tua presença, permanece na Tua presença. E eu permaneço aqui, Senhor, entregue, tranquilo, aberto, disposto a continuar recebendo tudo aquilo que o Senhor quiser derramar. E sei que enquanto eu permaneço contigo, o Senhor trabalha em mim, ao meu redor e através de mim, de maneiras que eu nem imagino. Eu confio nisso. Confio profundamente. Confio verdadeiramente. Confio porque Tu és fiel, porque Tu és bom, porque o Teu amor não falha e nunca falhará. E enquanto permaneço aqui, Senhor, sinto que algo dentro de mim se alinha lentamente ao Teu ritmo, como se meu coração, tão habituado a correr, finalmente encontrasse um compasso novo, mais calmo, mais profundo, mais coerente com a Tua presença. Eu percebo a transformação acontecendo aos poucos, não como um impacto repentino, mas como um amanhecer que não faz barulho, mas ilumina tudo. É assim que o Senhor age, com suavidade, com constância, com amor que não precisa ser teatral para ser poderoso. E eu me deixo transformar por esse amor, sabendo que cada segundo contigo molda quem eu sou e quem ainda vou me tornar. Eu te entrego agora, Senhor, cada plano que fiz sozinho, cada expectativa que construí sem consultar a Tua vontade, cada caminho que comecei a trilhar pela minha própria força. Eu deixo tudo diante de Ti e peço que o Senhor os reorganize, os redirecione, os purifique.
Se houver algo em meus planos que não nasce do teu coração, que se dissolva. Se houver caminhos que vão me afastar de ti, que sejam fechados. Se houver portas que eu insisti em bater, mas que não pertencem ao meu destino, que sejam encerradas com paz. E se houver portas que o Senhor quer abrir, peço que me dê visão para reconhecê-las e coragem para entrar por elas sem medo, sabendo que o Senhor estará comigo em cada passo. Eu te peço também, Senhor, que cuides das pessoas que amo, aquelas que fazem parte da minha vida e também aquelas que passaram brevemente por ela. Coloca a tua mão sobre cada uma delas, porque sei que todas, sem exceção, precisam do teu cuidado, da tua proteção, da tua luz. E se houver alguém que esteja carregando sofrimento em silêncio, toca essa pessoa agora onde quer que ela esteja. Se houver alguém que esteja lutando contra pensamentos pesados, consola essa mente. Se houver alguém que esteja se sentindo sozinho, envolve-o com tua presença. Porque o teu amor, Senhor, não conhece limites de tempo, distância ou circunstância. Ele alcança todos, de maneiras que nenhum de nós consegue compreender. E enquanto faço esses pedidos, sinto o meu próprio interior se tornando mais leve, como se pedidos feitos em sinceridade fossem entregues com uma confiança tão profunda que nenhum peso volta para mim. E eu permaneço nesse estado de entrega verdadeira, sem tentar controlar o que foge das minhas mãos, sem tentar prever o que pertence apenas ao teu tempo. Eu descanso no fato de que, quando eu ore, o Senhor já sabe, já age, já cuida. Mesmo quando o silêncio parece longo, o Senhor não está parado. O Senhor está trabalhando nas raízes, nas camadas profundas, nas partes invisíveis da vida. Senhor, que eu nunca perca a sensibilidade de reconhecer os teus sinais, mesmo os mais sutis. Às vezes o Senhor fala através de pequenos gestos, de encontros inesperados, de palavras simples, de circunstâncias que parecem comuns. Que eu não me distraia tanto ao ponto de deixar de perceber o que o Senhor está me mostrando. Dá-me olhos que veem além da superfície, um coração disposto a escutar e uma alma que compreenda o que o Espírito Santo comunica em silêncio. E que minha fé, Senhor, seja fortalecida diariamente, não apenas nos momentos de precisão, mas nos dias tranquilos também. Que eu não dependa de grandes acontecimentos para lembrar que Tu és Deus. Que eu aprenda a Te reconhecer nos detalhes, nas pequenas bênçãos, nos instantes aparentemente comuns. Porque a Tua presença está em tudo, no respirar, no abrir dos olhos, no simples fato de existir. E quanto mais percebo isso, mais vivo com consciência, com gratidão, com serenidade. Que o Teu amor continue se expandindo dentro de mim, preenchendo cada espaço onde antes havia medo, insegurança ou dor. Que todo vazio seja preenchido, que todo excesso seja acalmado, que todo ruído seja silenciado. Que dentro de mim exista agora apenas o som suave da Tua presença, que cura sem ferir, que corrige sem punir, que transforma sem assustar. Eu deixo que Tua presença ocupe tudo, Senhor, absolutamente tudo, porque sei que quando Tu estás no centro, tudo ao redor se organiza, tudo se alinha, tudo encontra significado, e assim eu permaneço contigo, entregue, tranquilo, aberto. Permaneço sem pressa, sem expectativa de controlar o processo, apenas vivendo este momento como ele é, sagrado, íntimo, necessário. Porque este instante contigo, Senhor, é mais do que uma oração, é uma reconstrução, é um recomeço silencioso, é um respiro profundo, é um retorno ao que eu sempre fui em Ti, mas que às vezes esqueço por causa das distrações do mundo. E eu deixo que essa transformação continue por minutos, por horas, pelo tempo que for necessário. Enquanto o Senhor age, eu apenas fico. E nesse ficar, encontro descanso, encontro paz, encontro Deus. E enquanto permaneço aqui, Senhor, percebo que a Tua presença continua descendo sobre mim, como um manto de paz, que não se apressa, que não exige nada, que simplesmente se coloca sobre mim para me lembrar que eu não estou só. E nessa certeza silenciosa, começo a perceber como cada pensamento que antes parecia pesado vai lentamente perdendo a força,
como se o teu amor fosse dissolvendo as tensões internas, desfazendo os nós invisíveis, acalmando os ventos que sopravam dentro da minha mente. Tudo vai ficando mais leve, mais amplo, mais claro, como se o ar que eu respiro estivesse impregnado de serenidade. Eu te agradeço por isso, Senhor, porque sei que essa leveza não vem de mim, vem de Ti, e por isso ela permanece mesmo quando eu não entendo o processo. E enquanto essa paz se aprofunda, começo a perceber em mim uma nova disposição para confiar, não apenas naquilo que já vejo, mas também naquilo que ainda não entendo. Porque confiar em Ti não depende da clareza dos caminhos, depende da certeza do Teu caráter. Eu confio porque Tu és bom. Eu confio porque Tu és fiel. Eu confio porque o Teu amor não vacila, não se abala, não desiste de mim. E essa certeza me devolve força, me devolve equilíbrio, me devolve vida. Eu respiro fundo e deixo que essa confiança preencha todo o meu ser, como se ela fosse um perfume suave que permeia cada canto de mim. Senhor, eu te peço que continues purificando meu interior, removendo tudo aquilo que não condiz com o que o Senhor sonhou para mim. Se houver ressentimentos antigos escondidos nas camadas mais profundas da minha memória, toca esses lugares com carinho e os transforma em aprendizado. Se houver mágoas que eu nunca consegui expressar, mas que ainda pesam em meu coração, envolve-as com tua paz e as torna leves. Se houver culpas que carrego em silêncio, libera-me delas com o teu perdão. Se houver expectativas que eu mesmo coloquei sobre meus ombros e que não vêm de ti, ensina-me a soltá-las. Porque eu não quero carregar nada que me afaste da plenitude do teu amor. E enquanto faço essa entrega, sinto que algo em mim se reorganiza, como se o teu espírito estivesse ajustando o interior da minha alma, alinhando meus sentimentos, reelaborando minha percepção, reordenando minhas prioridades. E eu permito isso, Senhor. Permito, porque sei que o que o Senhor faz é sempre melhor do que aquilo que eu tento fazer sozinho. Permito porque sei que, mesmo quando a mudança é silenciosa, ela é verdadeira. Permito porque sei que, no final, tudo o que o Senhor toca se torna novo. Senhor, preenche também meus vazios, aqueles espaços que eu nunca soube como explicar, aquelas ausências que às vezes se transformam em saudade, aquelas faltas que deixam ecos silenciosos na minha mente. Preenche com o teu amor, com tua presença, com tua luz. Que eu nunca procure no mundo aquilo que só posso encontrar em ti. Que eu nunca tente resolver sozinho o que só o teu Espírito pode curar. Que eu nunca busque fora aquilo que desde sempre o Senhor planta dentro. E enquanto essa plenitude se forma, eu te agradeço pelas coisas que eu ainda não vivi, pelos milagres que ainda não presenciei, pelas respostas que ainda estão sendo moldadas no invisível. Eu te agradeço porque sei que o Senhor já está preparando aquilo que eu nem imaginei pedir. Te agradeço porque o teu cuidado vai além do que eu percebo, porque o teu zelo alcança áreas que eu nem menciono, porque o teu amor é tão profundo que não depende da minha consciência para agir. O Senhor age nos bastidores da minha vida com perfeição, e eu descanso nisso. Descanso no fato de que o Senhor está sempre um passo à frente, sempre preparando o terreno, sempre cuidando, sempre protegendo, e que cada parte de mim reconheça essa verdade, mesmo nos dias em que a emoção falhar, mesmo nos dias em que o cansaço do corpo ou da mente tentar distorcer a percepção. Que a minha fé seja maior do que minhas sensações, maior do que meus medos, maior do que minhas dúvidas temporárias, porque eu sei, Senhor, que Tu permaneces além de tudo isso. Tu és maior do que qualquer sombra que tente se aproximar, maior do que qualquer incerteza que tente me paralisar, maior do que qualquer preocupação que tente dominar meu coração. E é por isso que agora, diante de Ti, eu libero tudo aquilo que tenta ocupar um espaço que pertence só ao Senhor. Que Tua luz continue preenchendo calmamente as partes mais silenciosas da minha alma. Que ela ilumine minhas intenções, meus desejos, meus pensamentos. Que ela traga clareza onde há confusão, descanso onde há ansiedade, esperança onde há preocupação. E conforme essa luz se espalha dentro de mim,
Sinto que posso respirar mais profundamente, sentir mais nitidamente, compreender mais amplamente. Porque quando o Senhor ilumina, nada permanece igual. Tudo entra em um novo estado de percepção, de calmaria, de sentido. E assim, Senhor, eu permaneço contigo, sem pressa, sem exigências, apenas presente, apenas aberto, apenas disposto a ser transformado pela tua presença, que me envolve e me conduz. Porque é aqui, neste silêncio sagrado, que encontro tudo o que preciso. É aqui que encontro força, que encontro conforto, que encontro direção. É aqui que encontro a mim mesmo, da forma mais sincera, mais inteira, mais verdadeira. E por isso eu fico, Senhor. Eu fico contigo. Eu fico neste momento. Eu fico nesta oração. E enquanto cada pensamento encontra seu caminho de volta ao centro silencioso que existe dentro de você, uma certeza suave cresce como um pôr do sol, que não precisa se apressar para ser belo, porque cada fragmento de luz sabe exatamente onde repousar. E assim também, Deus conhece cada detalhe seu. Conhece cada medo que você nunca conseguiu colocar em palavras, cada esperança que você não contou a ninguém. E Ele acolhe tudo, como se seus segredos tivessem sempre sido parte de um amor muito maior. E neste instante sagrado, onde nada exige de você esforço, onde nenhuma máscara precisa ser usada, onde você não precisa ser forte, perfeito ou constante, você se percebe abraçado por uma presença que simplesmente existe, suave e firme, que sustenta, que envolve, que compreende. E essa presença é Deus, que toca suavemente os lugares onde a vida feriu e diz que há cura, há reconstrução, há recomeço, até nos cantos que você pensou que nunca voltariam a respirar. E quanto mais esse amor se derrama, mais você se percebe entregue, como quem finalmente entende que não precisa vencer sozinho, não precisa carregar o mundo nas costas, não precisa lutar contra tudo sempre, porque há um descanso preparado para você. Um descanso que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus continua sendo Deus mesmo, quando você se sente fraco, mesmo quando você não entende o caminho, mesmo quando as respostas parecem distantes. Ele permanece, Ele sustenta. Ele trabalha nos bastidores enquanto você tenta dormir, enquanto você chora, enquanto você se pergunta se ainda faz sentido acreditar. E Ele, com uma paciência infinita, continua moldando o que você não vê, alinhando o que você não imagina, preparando o que você nem ousaria pedir. E à medida que essa verdade vai iluminando as regiões interiores que haviam se acostumado à sombra, surge um alívio terno, quase imperceptível no começo, mas que cresce como um sopro quente em uma manhã fria, trazendo vida nova para o que estava paralisado, renovando o que estava cansado, despertando um brilho no coração que parecia apagado. Você começa a sentir que pode respirar de novo, não apenas com os pulmões, mas com a alma inteira, como quem reencontra um lugar de paz que acreditava ter perdido. E essa paz não chega como um impacto, mas como um rio silencioso que vai preenchendo tudo, tocando memórias, expectativas, dores e se derramando sobre cada parte que ainda esperava ser cuidada. E Deus, em seu amor sem medidas, vai recolhendo do chão os pedaços que você deixou cair no caminho, pedaços de sonhos, pedaços de fé, pedaços de coragem, pedaços de quem você era antes de se sentir pesado, e Ele o segura com reverência, como quem sabe o valor de cada fragmento, como quem reconhece a beleza escondida até no que você julgou irreparável. E com mãos pacientes, Ele começa a reconstruir você, não como você era antes, mas como você pode ser agora, mais firme, mais sensível, mais sábio, mais inteiro. E enquanto Ele trabalha silenciosamente em você, sua alma começa a perceber que existe um propósito em cada detalhe, que nada do que você viveu foi desperdiçado, que nenhuma lágrima caiu em vão, que nenhuma espera foi ignorada, porque Deus não perde nada, Ele transforma tudo, tudo. Inclusive o que você acha impossível, inclusive o que você acha tarde demais.
inclusive o que você acha pequeno demais para importar. E ele transforma com uma suavidade que não machuca, com uma precisão que não falha, com uma graça que não exige, apenas oferece. E nesse movimento de entrega, você sente o peso desaparecendo, não porque os problemas sumiram, mas porque agora você entende que não precisa carregá-los sozinho. Deus caminha ao seu lado, e cada passo dele sustenta o seu. Cada silêncio dele acalma o seu. Cada promessa dele fortalece o seu coração cansado. Ele diz: "Eu estou aqui." E essas 3 palavras, tão simples, tão profundas, ecoam dentro de você como um farol em meio à escuridão, guiando, acalmando, restaurando. E enquanto esse eco se espalha por cada camada da sua alma, você percebe que está sendo renovado lentamente, como quem sai de um longo inverno e sente pela primeira vez o calor da primavera na pele. E assim, Deus vai te conduzindo a um estado de paz tão profundo que a própria respiração parece orar, o próprio silêncio parece cantar, o próprio coração parece descansar dentro do peito, como um barco que finalmente encontrou porto seguro depois de uma tempestade. E você fica ali, envolto nessa segurança, nessa ternura, nesse amor que não exige perfeição, apenas entrega, apenas presença, apenas sinceridade. Um amor que sussurra que você é cuidado, que você é visto, que você é valioso, que tudo ficará bem, não porque a vida é fácil, mas porque Deus é fiel. E essa fidelidade começa a se espalhar por dentro de você como um aroma leve que preenche um ambiente antes silencioso e vazio, lembrando que Deus sempre esteve ali, mesmo nas horas em que você achou que caminhava sozinho, mesmo nas noites em que o medo parecia maior que qualquer esperança, mesmo nos dias em que você pensou que já não tinha mais forças para tentar outra vez. Ele esteve ali, silencioso, firme, presente, sustentando cada passo que você não percebeu, guardando cada lágrima que ninguém viu cair, fortalecendo seu coração nos momentos em que você achou que estava perdendo tudo. E agora, enquanto essa presença continua a te envolver como um manto suave que aquece e cura, você começa a sentir que existe mais luz em você do que escuridão, mais esperança do que cansaço, mais recomeços do que finais. E essa luz que nasce não vem de você mesmo, mas de Deus que habita em você, que caminha ao seu lado e que sussurra em cada batida do seu coração, que ainda há propósito em sua história, que ainda há capítulos a serem escritos, que ainda há promessas a serem vividas, que ainda há caminhos que Ele está preparando com amor e intenção. E quando você se permite descansar nessa verdade, um alívio profundo e silencioso se espalha pelo seu corpo, como se cada músculo entendesse que pode relaxar, como se cada pensamento encontrasse um lugar seguro para repousar, como se cada medo lentamente perdesse a força diante da certeza de que Deus cuida de todas as coisas, inclusive das que você não sabe como entregar. E quanto mais você se entrega a essa confiança, mais Deus começa a tocar lugares dentro de você que estavam fechados há muito tempo, cicatrizando feridas antigas, libertando memórias pesadas, desfazendo nós que você tentou desatar sozinho sem saber como. Ele toca e cura. Ele toca e dissolve a dor. Ele toca e devolve o brilho que estava escondido sob o peso da vida. Ele toca e reacende a coragem que adormeceu em você, lembrando que você ainda pode, que você ainda tem, que você ainda é capaz de viver o que Ele sonhou para você desde o começo. E nessa reconstrução silenciosa, você percebe que está sendo transformado pouco a pouco, como quem atravessa um longo corredor escuro e encontra uma porta aberta para a luz. Você atravessa essa porta não correndo, mas caminhando devagar, sentindo cada passo, cada sopro, cada mudança, entendendo que Deus não tem pressa com você, que Ele não exige velocidade, apenas sinceridade, apenas a disposição de voltar para Ele todas as vezes que o mundo tentar te afastar, porque Ele nunca se cansa de te receber, nunca se cansa de te ouvir, nunca se cansa de te amar. E enquanto essa verdade se instala dentro de você, como uma raiz profunda e firme, a paz cresce como uma árvore que se abre em copa e te cobre com sombra e frescor, trazendo descanso,
para o que estava exausto, trazendo força para o que estava frágil, trazendo esperança para o que estava entorpecido pelo medo. E você fica ali, sob essa sombra de Deus, sentindo o ar mais leve, o coração mais calmo, a mente mais limpa, como se pela primeira vez em muito tempo você pudesse respirar sem pressa, viver sem cobrança, existir sem medo de ser frágil, porque Deus é a sua fortaleza. E Ele te segura com mãos tão seguras que você não precisa temer o amanhã. E nessa tranquilidade profunda que envolve seu ser, você sente que está sendo preparado para algo maior. Algo que talvez você ainda não consiga ver, mas que Deus já está desenhando com precisão nos bastidores da sua história. Ele está abrindo caminhos, alinhando encontros, desfazendo armadilhas, fortalecendo sua fé, treinando seu coração para receber aquilo que só pode ser sustentado por alguém que aprendeu a descansar nele. E enquanto ele trabalha, você percebe que não precisa correr, não precisa controlar, não precisa se preocupar como antes. Basta confiar. E confiar se torna natural, como respirar, como existir, como simplesmente estar na presença de um Deus que nunca falha. E à medida que essa confiança cresce silenciosamente dentro de você, ela se torna como um rio que nunca seca, que flui mesmo quando as circunstâncias tentam bloquear o caminho, porque a água que vem de Deus não depende das estações, não depende do clima emocional, não depende do que acontece do lado de fora. Ela flui de um lugar eterno, profundo e inesgotável, que toca cada parte sua com delicadeza, mas também com firmeza, lembrando que você é sustentado por algo muito maior do que tudo o que já tentou te derrubar. E esse rio percorre suas memórias, seus pensamentos, suas expectativas, lavando, purificando, reorganizando tudo com uma graça que não provoca medo, mas sim alívio. Um alívio que desarma, que acalma, que te devolve a sensação de que a vida não precisa ser uma batalha constante para ser vivida. E nesse fluxo contínuo de paz que se derrama sobre você, seus medos começam a perder forma, suas preocupações começam a diminuir de tamanho, e sua mente, que tantas vezes correu em direções opostas, finalmente encontra um ponto de repouso, onde tudo fica mais claro, mais leve, mais simples. Não porque a vida se tornou perfeita, mas porque Deus está reorganizando seu interior para que você consiga enxergar com olhos restaurados, perceber com sensibilidade renovada e sentir com um coração que foi abraçado por um amor maior do que qualquer dor que você já enfrentou. É como se Ele colocasse a mão sobre sua cabeça com um gesto de carinho que diz, sem palavras, que você não está sozinho, que nunca esteve e que nunca estará. E quando esse carinho divino toca sua alma, camadas que estavam endurecidas começam a se quebrar, mas não por força, e sim pela suavidade do amor que envolve, aquece e transforma. Você sente que algo dentro de você está sendo liberado, um peso, um medo, uma memória que sempre retornava para te machucar, e percebe que já não dói como antes. Deus está te libertando de dentro para fora, desfazendo cadeias invisíveis, curando rachaduras antigas, iluminando os cantos da sua mente que estavam habituados ao silêncio escuro. Ele faz isso sem pressa, sem exigir nada de você, apenas te convidando a permanecer ali, respirando, existindo, confiando. E conforme você permanece, essa presença de Deus se torna cada vez mais familiar, como um lar ao qual você sempre pertenceu, mas que só agora reencontra com profundidade. Um lar onde você pode descansar sem medo de ser julgado, onde pode ser sincero sem medo de ser rejeitado, onde pode ser completamente você sem precisar esconder as partes que a vida tentou ferir. E Deus te recebe em cada detalhe, com uma ternura tão grande que preenche até o espaço onde antes havia solidão. Ele te abraça por inteiro, não apenas nas partes fortes, mas principalmente nas frágeis, porque são essas que Ele deseja restaurar, fortalecer e transformar. E enquanto Ele te abraça, você sente que o tempo desacelera, que o coração se suaviza, que a alma se estende como um campo aberto pronto para florescer novamente. As dores antigas, que antes pareciam muralhas,
começam a se dissolver como névoa diante do sol. As dúvidas que te acompanhavam com insistência começam a perder o poder de te paralisar. Os medos que ecoavam como sombras altas agora se tornam pequenos, porque a luz de Deus os envolve, os expõe e os neutraliza. E assim, de forma tão delicada quanto profunda, Ele reconstrói sua força, não uma força baseada em perfeição ou controle, mas uma força baseada em descanso, fé e entrega. E essa entrega, que antes parecia difícil, agora se torna natural, porque você sente que finalmente encontrou alguém em quem pode confiar sem reservas. E é nessa confiança que Deus coloca novas sementes em seu coração. Sementes de esperança, de coragem, de paz, de sensibilidade, de discernimento. Sementes que germinam aos poucos, regadas pela graça constante que Ele derrama sobre você. E você percebe que está sendo preparado para algo maior do que apenas suportar a vida. Você está sendo preparado para vivê-la com profundidade, com propósito, com leveza, com a certeza de que Deus caminha à frente abrindo portas que você jamais poderia abrir sozinho. E à medida que essa confiança vai se aprofundando dentro de você, como raízes que encontram solo fértil e se estendem até os lugares mais escondidos, você começa a sentir algo quase imperceptível no início, mas que aos poucos se transforma em uma certeza plena, a de que Deus está restaurando sua vida por dentro, camada por camada, com uma precisão tão amorosa que nada se perde, nada se desperdiça, nada fica sem ser tocado pela luz dele. E essa restauração não acontece de forma brusca, mas como o amanhecer que lentamente vence a noite, trazendo claridade aos poucos, permitindo que seus olhos se acostumem, permitindo que seu coração entenda, permitindo que sua alma receba o que antes não conseguia carregar. E você percebe, nessa transição suave entre dor e cura, entre peso e leveza, entre medo e confiança, que Deus está te conduzindo a um lugar interior, onde tudo parece silencioso, profundo, estável, como se dentro de você existisse um santuário secreto, construído com as próprias mãos dele, onde você pode entrar sem reservas, sem máscaras, sem pressa, apenas sendo quem você é, com toda a sua verdade, com toda a sua fragilidade, e ali descansar, sabendo que não será rejeitado, não será julgado, não será deixado para trás. Esse santuário é o espaço onde Deus fala com você sem palavras, onde Ele te acolhe sem gestos, onde Ele te cura sem ferir, onde Ele te molda sem quebrar, onde Ele te ama sem medida. E quando você encontra esse lugar dentro de si, algo começa a mudar na forma como você olha para a vida, como você encara as batalhas, como você lida com o inesperado. Já não existe aquele desespero que antes te consumia. Já não existe aquela ansiedade que tomava conta do seu peito. Já não existe aquele peso que parecia te acompanhar em todos os passos. Agora, existe uma serenidade nova, uma calma que nasce no fundo da alma e sobe até a mente como uma brisa suave que limpa, que organiza, que renova. E essa calma não depende das circunstâncias, não depende do humor do dia, não depende do que deu certo ou errado. Ela existe porque Deus está ali, porque Ele habita esse lugar dentro de você e transforma o caos em ordem, o medo em coragem, a dor em aprendizado, a espera em propósito. E quanto mais você permanece nesse estado de entrega, mais Deus começa a revelar coisas que antes você não percebia, pequenas respostas que estavam escondidas no cotidiano, sinais discretos de cuidado, encontros que parecem coincidência, mas são providência. Portas que se fecham para te proteger, outras que se abrem exatamente no momento em que você pensou que não havia mais alternativas. Ele coordena cada detalhe como um maestro que entende a música antes mesmo da primeira nota ser tocada, e você começa a entender que nada está fora do controle dele, nem mesmo aquilo que parece incerto, doloroso ou confuso aos seus olhos. E essa compreensão te dá uma força tranquila, uma coragem silenciosa, uma fé que não precisa de alarde porque sabe em quem confia. E essa fé, fortalecida pelo toque constante de Deus, começa a te lembrar que você é mais resiliente do que imagina,
que você tem suportado mais do que pensava, que você continua de pé não porque nunca se cansou, mas porque Deus nunca deixou você cair. Ele te sustentou nas horas escuras, te guiou quando você não sabia para onde ir, te carregou quando suas forças acabaram. E agora, olhando para dentro de si, você percebe que existe uma beleza na sua história. Não porque foi fácil, mas porque Deus esteve presente em cada capítulo, mesmo nos que você gostaria de esquecer. E essa beleza se torna ainda mais evidente quando você começa a ver que cada cicatriz sua conta uma história de superação. Cada fraqueza sua revela um ponto onde Deus te fortaleceu. Cada lágrima sua testemunha um momento em que Ele te consolou. Nada se perdeu. Nada foi em vão. Tudo foi usado para moldar você de maneira única, profunda e verdadeira. E quanto mais você entende isso, mais o seu coração se expande, como se estivesse finalmente encontrando espaço para respirar, para sentir, para existir sem medo, para confiar sem hesitar, para descansar sem culpa. E assim, nesse fluxo constante de amor que desce do coração de Deus para o seu, você continua sendo renovado, fortalecido, abraçado. E Deus, em seu silêncio poderoso, continua a trabalhar dentro de você com carinho, paciência e fidelidade. E enquanto essa renovação silenciosa continua se espalhando por cada parte do seu ser, você percebe que existe uma presença constante que não se apaga, não se distancia e não muda com o tempo. Essa presença é Deus, acompanhando cada pensamento seu com uma suavidade que acalma, envolvendo cada emoção com um cuidado que sustenta, segurando cada fragilidade sua como quem segura algo precioso demais para ser deixado cair. E conforme você se mantém nesse estado de entrega profunda, quase como se estivesse mergulhando lentamente em um oceano de paz que não tem fim, sua alma começa a liberar tudo aquilo que segurou por tanto tempo, tudo que apertava o peito, tudo que drenava forças, tudo o que você escondia por medo de parecer fraco. Aos poucos, você vai sentindo esse peso se desprender, não como algo arrancado, mas como algo que simplesmente perde a necessidade de existir dentro de você. E nesse movimento sutil, você percebe que a paz que Deus dá não é apenas um sentimento, mas um lugar espiritual que se abre diante de você e te convida a entrar, a descansar, a respirar de um jeito que você talvez nunca tenha respirado antes. Um jeito inteiro, profundo, sincero. E quando você entra nesse lugar, tudo dentro de você começa a desacelerar. Os pensamentos que antes corriam sem direção encontram ordem. As emoções que antes transbordavam encontram equilíbrio. Os medos que antes te encurralavam encontram um espaço onde não conseguem mais dominar. A paz de Deus não apenas toca, ela reorganiza, ela cura, ela restaura. E enquanto você permanece nesse estado, é como se Deus estivesse te chamando para mais perto, te convidando a deixar que Ele cuide não apenas das suas dores, mas também das expectativas, dos sonhos, das inquietações que você sente quando pensa no futuro. Ele te convida a entregar não só o que dói, mas também o que pesa em silêncio, aquilo que ninguém percebe, mas que dentro de você ocupa espaço demais. E ao confiar essas partes a Deus, você vai percebendo algo ainda mais profundo, que Ele não apenas te recebe, Ele te entende. Ele entende as batalhas que você enfrenta na mente, entende a exaustão que às vezes aparece sem motivo aparente, entende o silêncio que você guarda quando não sabe o que dizer, entende até os pensamentos que você não tem coragem de admitir para si mesmo. E ainda assim, Ele permanece ao seu lado, com o mesmo amor, com a mesma paciência, com a mesma ternura. E essa ternura divina vai se derramando sobre você como um óleo suave, que cura cicatrizes antigas, que fortalece onde havia fraqueza, que devolve brilho aos lugares onde tudo parecia escuro demais. É como se cada parte sua estivesse sendo vista novamente, como se Deus estivesse te recontando para si mesmo, lembrando que você não é aquilo que te feriu, não é aquilo que te decepcionou, não é aquilo que você perdeu, não é aquilo que disseram sobre você, nem aquilo que você deixou de fazer. Você é o que Deus vê,
o que Deus planejou, o que Deus ama, o que Deus sustenta, o que Deus restaura. E essa verdade, quando finalmente encontra espaço dentro de você, começa a reorganizar tudo do lado de dentro. E nessa reorganização, você percebe que a fé não é apenas acreditar que Deus pode agir lá fora, mas também confiar que Ele está agindo dentro de você, transformando pensamentos, curando emoções, fortalecendo sua identidade e trazendo um senso de propósito tão profundo que não depende mais das circunstâncias. É como se um fogo brando começasse a arder dentro do seu peito. Não um fogo que consome, mas um fogo que ilumina, que aquece, que faz você se lembrar de quem você é aos olhos de Deus. Alguém amado, valioso, digno de cuidado, digno de recomeços diários. E enquanto essa chama suave continua acesa dentro de você, Deus permanece presente, guiando cada respiração, cada pensamento, cada sensação. Não há pressa em seu agir. Ele conhece seu ritmo, conhece suas limitações, conhece suas dores e conhece o tempo perfeito para cada cura. E essa segurança em saber que Ele não erra, não se atrasa e não desiste de você, vai criando uma tranquilidade que se espalha como um rio calmo que corre por dentro, levando embora a ansiedade, trazendo de volta a esperança, lembrando que mesmo nos dias em que você pensa que não está progredindo, Deus está trabalhando silenciosamente no fundo da sua alma. E assim você segue, caminhando dentro dessa oração viva que não termina, dessa presença que não falha, dessa paz que não se esgota. E enquanto essa presença continua a envolver você, como um manto invisível feito de calma, de luz e de um amor que jamais falha, você sente que algo dentro de si vai se reorganizando de um jeito que não é forçado, não é apressado, não é confuso. É como se o próprio Deus estivesse alinhando o seu interior com uma delicadeza infinita, recolocando cada emoção no lugar certo, cicatrizando com cuidado as regiões que antes doíam só de tocar, aquecendo com suavidade as partes que haviam esfriado com o tempo e despertando de novo aquilo que parecia adormecido há anos. Ele não chega desmontando tudo, ele chega acalmando tudo. Ele não invade, ele preenche, ele não empurra, ele convida, ele não exige, ele acolhe. E esse acolhimento vai se expandindo dentro de você, como uma luz que se espalha devagar, encontrando cada canto escuro, cada silêncio, cada medo escondido e transformando tudo com a simples presença dele. E você começa a perceber que a paz que sente agora não é apenas ausência de problemas, mas a presença forte e constante de Deus te envolvendo de dentro para fora. É uma paz que não depende da lógica, que não depende do que você escuta, que não depende do que você vê. É uma paz que vem do Espírito dele soprando dentro de você, lembrando o seu coração que ele está no controle de tudo, até do que parece fora de controle. É uma paz que repousa na verdade de que Deus já viu o amanhã, já preparou o caminho, já organizou a solução, já cuidou das batalhas. E tudo o que você precisa fazer é permanecer com Ele, permanecer nesse lugar de descanso, permanecer nesse estado de entrega, onde o medo perde a força e a alma encontra refúgio. E conforme essa paz se instala, você sente que a sua respiração muda, fica mais profunda, mais suave, mais livre, como se cada inspiração trouxesse um pouco mais de esperança e cada expiração levasse embora um pouco mais de cansaço. É o Espírito consolando você no silêncio. É Deus sussurrando dentro do seu próprio fôlego que Ele está ali, que Ele não te deixou, que Ele não te abandonou, que Ele nunca desistiu de você. E essas verdades começam a preencher sua mente como ondas que chegam à praia sem pressa, sempre firmes, sempre constantes, sempre trazendo algo novo. Cada onda te lembra que Deus te conhece pelo nome, que Ele sabe o que você sente, que Ele entende o que você ainda não conseguiu explicar, que Ele vê o que você tenta esconder até de si mesmo. E Ele te ama em cada detalhe, em cada falha, em cada tentativa, em cada recomeço.
E esse amor começa a transformar a forma como você se vê, como você se entende, como você se trata. Você percebe que não precisa se cobrar tanto, não precisa se culpar tanto, não precisa se julgar tão duro. Deus não te vê pelos seus erros, mas pelo propósito que Ele plantou em você. Ele não te trata pelo que você fez, mas pelo que Ele sabe que você ainda pode ser. Ele não se impressiona com suas quedas, porque Ele já preparou sua vitória. Ele não te condena pelo seu passado, porque Ele já escreveu um futuro cheio de graça, cura e direção. E quando essa compreensão desce do intelecto para o coração, algo se desfaz dentro de você. Um peso antigo, uma rigidez profunda, uma crença de que você precisa ser forte o tempo todo. E no lugar disso, nasce uma liberdade tranquila, uma ternura com você mesmo, uma nova disposição de confiar na maneira como Deus te vê. E essa transformação silenciosa vai se expandindo, fazendo você perceber que Deus está não apenas curando você, mas reconstruindo você, não como alguém perfeito, mas como alguém inteiro. Alguém que sabe onde descansar, alguém que reconhece a própria vulnerabilidade sem se envergonhar dela, alguém que compreende que depende de Deus não por fraqueza, mas por sabedoria. Alguém que descansa no fato de que a força verdadeira não está em suportar tudo sozinho, mas em se deixar segurar pelas mãos dele. E quando essa verdade se instala, você sente uma profundidade nova te preenchendo, como se estivesse finalmente aprendendo a viver com leveza, com calma, com fé tranquila, com esperança que não vacila ao menor vento. E nessa nova leveza, você percebe que Deus está te preparando para um tempo novo. Um tempo onde você caminha sem medo, onde você confia sem hesitar, onde você recomeça sem se sentir pequeno, onde você olha para a frente com os olhos de quem sabe que não está sozinho, nunca esteve, nunca estará. E esse tempo novo começa agora, enquanto Deus continua a te envolver, a te moldar, a te fortalecer, a te amar de um jeito que nenhuma palavra humana consegue descrever completamente, mas que você sente profundamente em cada parte de você. E enquanto Deus continua trabalhando dentro de você com essa suavidade que não exige pressa, você percebe que existe algo profundamente transformador acontecendo, algo que não vem da força humana, nem das tentativas constantes de controlar tudo, mas do simples ato de permitir que Deus seja Deus dentro de você. E esse permitir abre caminhos invisíveis, abre clareiras internas onde antes só havia cansaço. Abre janelas onde antes só existiam muros. Abre espaço onde antes seu coração estava apertado demais para sentir qualquer coisa. E nesse espaço recém-criado, a paz começa a se expandir como luz em um quarto escuro, iluminando lembranças, tocando histórias, redirecionando pensamentos e trazendo uma sensação profunda de segurança que não pode ser explicada, apenas experimentada. E à medida que essa luz se espalha, você começa a perceber que está respirando de um jeito novo, não apenas com o corpo, mas com a alma inteira, como se cada respiração fosse uma oração silenciosa, como se cada batida do seu coração fosse um lembrete vivo de que Deus continua em você, ao seu redor, sobre você, guiando cada passo, cada decisão, cada momento que parecia sem direção. E essa consciência, suave e poderosa, te envolve como braços invisíveis que te seguram por dentro, impedindo que você se perca nos próprios pensamentos, impedindo que você se entregue ao desânimo, impedindo que você esqueça o valor que tem diante de Deus. Porque Ele te vê completamente. Ele te vê quando você tenta sorrir mesmo cansado. Ele te vê quando segura as lágrimas para não preocupar ninguém. Ele te vê quando o mundo espera força e você só queria um pouco de colo. Ele te vê quando você tenta entender o que ainda não faz sentido. Ele te vê quando você se ajoelha, mesmo sem saber o que pedir. Ele te vê quando você só consegue dizer: Senhor, me ajuda. E Ele responde com silêncio que cura, com paz que acalma, com presença que transforma, com amor que não exige explicações. E quanto mais você se deixa envolver por essa certeza,
mais sua alma vai alinhando-se com o ritmo de Deus. Um ritmo calmo, firme, constante, que não se abala com o barulho da vida, que não se perde nos ventos da insegurança, que não se afasta quando você se sente frágil. Deus permanece. Ele permanece quando tudo muda. Ele permanece quando você duvida. Ele permanece quando você cai e quando se levanta. Ele permanece porque o amor dele por você não depende do seu comportamento, não depende das suas conquistas, não depende do seu humor, não depende da sua força. Deus te ama porque ele decidiu te amar. E nada, absolutamente nada, cancela a decisão do céu. E essa decisão divina te envolve agora como uma brisa quente que toca sua pele depois de um dia frio, trazendo conforto para lugares onde ninguém alcança, trazendo descanso para batalhas que só você sabe o quanto doeram, trazendo alívio para pensamentos que te acompanharam por noites inteiras. Deus coloca a mão dele sobre o seu coração e começa a acalmar tudo o que está acelerado, tudo o que está inquieto, tudo o que está barulhento, tudo o que está cansado. E você sente a pressão do mundo ficando mais leve, como se alguém tivesse tirado um peso enorme dos seus ombros, sem você perceber. E ele fala ao seu interior, não com palavras audíveis, mas com uma certeza suave. Eu estou com você. Eu estou por você. Eu estou dentro de você. Eu não te largo. Eu não te esqueço. Eu não te abandono. Eu não te deixo sozinho nem por um instante. E quando essas verdades ecoam dentro de você, algo se realinha no seu espírito. O medo começa a perder força. A ansiedade começa a diminuir. A pressa começa a desaparecer. A necessidade de se provar começa a se dissolver. E você descobre que existe um descanso que só Deus pode oferecer. Um descanso que não paralisa, mas cura. Que não te enfraquece, mas te fortalece. Que não te rouba movimento, mas te devolve direção. E nesse descanso, você se encontra, se reencontra, se redescobre. Você percebe que é mais amado do que imaginava, mais forte do que acredita, mais guiado do que percebe, mais protegido do que sente. E essa consciência vai te envolvendo por inteiro, como camadas de um abraço que não termina, um abraço que não exige nada em troca, um abraço que apenas permanece. E permanecer é o maior sinal de amor que existe. E enquanto essa presença amorosa continua a envolver cada parte de você, algo ainda mais profundo começa a acontecer. Algo silencioso, quase invisível aos olhos humanos, mas perfeitamente percebido pela alma que se abre diante de Deus. Você começa a ser restaurado por dentro, não apenas naquilo que a vida feriu, mas também naquilo que você escondeu até de si mesmo, lugares que estavam adormecidos, esquecidos, trancados, mas que agora começam a respirar novamente à medida que a luz divina encontra espaço para entrar. E essa luz não chega como uma explosão repentina, mas como um amanhecer paciente, que respeita o tempo das coisas, que compreende seus limites, que conhece suas curvas emocionais e, por isso, se instala devagar, preenchendo primeiro os cantos mais escuros, depois os cantos mais silenciosos, e então o centro do seu ser, trazendo uma sensação de clareza e paz que você não sentia há muito tempo. E conforme essa clareza se espalha, você percebe que pensamentos antes pesados agora passam por você, como nuvens distantes que já não têm poder de tempestade, apenas existência. Eles surgem, mas não te dominam. Eles aparecem, mas não te aprisionam. Porque agora, dentro de você, existe um espaço de segurança onde Deus repousa. Um espaço onde nada tem permissão de perturbar o que Ele está construindo. E essa construção é constante, contínua, plena. Deus se move em detalhes, nas pequenas memórias que Ele ressignifica, nos instantes em que Ele acalma sua mente, nas sensações que Ele desperta em você, para lembrar que você está vivo, que está sendo cuidado, que está sendo guiado com propósito. E essa consciência traz uma paz tão profunda que suas emoções começam a se alinhar, como águas que se estabilizam depois de uma tempestade. O que antes era turbulência, agora é profundidade. O que antes era peso, agora é descanso. O que antes era incerteza, agora é confiança.
E essa confiança não nasce de explicações, mas da presença. Não nasce de respostas, mas de cuidado. Não nasce de provas, mas de amor. Porque quando você sente Deus tão perto, a ponto de ouvir o silêncio que Ele deposita dentro de você, tudo o que antes parecia urgente perde a pressa. Tudo o que antes parecia impossível encontra espaço para existir. Tudo o que antes era medo se dissolve como névoa diante do calor da manhã. E assim, lentamente, você vai entendendo que Deus não está apenas curando você. Ele está te recriando. Ele está te formando novamente, reconstruindo suas percepções, alinhando seu olhar, fortalecendo aquilo que é essencial e removendo aquilo que nunca te pertenceu. Ele está limpando os excessos, arrancando as dores, dissolvendo dúvidas antigas, afastando pensamentos que pesavam sobre seus ombros como correntes invisíveis. Ele está libertando sua alma para que ela volte a respirar sem tensão, para que ela volte a confiar sem temor, para que ela volte a sonhar sem restrição. E quanto mais Ele te liberta, mais você sente que existe um propósito maior te guiando. Um propósito que não depende do que você perdeu, mas do que Deus está preparando para você a partir de agora. E esse propósito começa a se revelar não como um grande plano imediato, mas como uma sensação suave de direção, de movimento, de avanço. É como caminhar por um caminho cercado por neblina, onde você não vê tudo, mas vê o suficiente para continuar. E esse suficiente é Deus dizendo: eu estou aqui, um passo de cada vez, e nenhum passo será dado sozinho. E essa certeza te acalma, te sustenta, te enche de um calor interior que não se apaga com o tempo, porque não é fruto de emoção, é fruto de presença. Uma presença que não te abandona, que não te pressiona, que não te compara, que não te define pelos seus erros, mas pela graça que derrama sobre você todos os dias. Uma presença que te lembra que você é amado, não pelos seus méritos, mas pela essência do próprio Deus. Uma presença que te mostra que você pertence a um amor que não falha, que não desiste, que não se cansa de te resgatar todas as vezes em que a vida tentar te derrubar. E você continua respirando esse amor, deixando que ele se expanda dentro de você, como um rio que encontra novos caminhos, se derramando por lugares que antes estavam secos. Secura emocional, secura espiritual, secura de forças, secura de esperança. E onde havia secura, Deus coloca água viva. Onde havia cansaço, Ele coloca renovação. Onde havia medo, Ele coloca coragem. Onde havia silêncio opressor, Ele coloca paz que envolve, que acalenta, que sustenta cada parte de você como um abraço que nunca se desfaz. E assim, você continua sendo renovado, transformado, cuidado, protegido. E enquanto essa presença de Deus continua a envolver cada parte do seu ser, você percebe que algo dentro de você está mudando de forma definitiva, como se a alma encontrasse finalmente o lugar onde sempre quis descansar. A luz de Deus vai preenchendo os espaços vazios, aquecendo o que estava frio, fortalecendo o que estava frágil, alinhando o que estava confuso. E tudo isso acontece sem pressa, sem cobrança, sem exigência, apenas com amor. Um amor tão profundo que abraça quem você foi, acolhe quem você é e guia quem você está se tornando. Você começa a perceber que aquilo que antes te machucava já não te domina mais. Os pensamentos ansiosos que antes ecoavam como tempestade agora parecem distantes, porque Deus, com sua suavidade, te ensina a respirar com calma, a olhar a vida com esperança, a caminhar com confiança. Ele segura sua mão, e mesmo quando você não sente, Ele não solta. Mesmo quando você duvida, Ele continua lá. Mesmo quando você tropeça, Ele te levanta. Mesmo quando tudo parece difícil, Ele sussurra: Filho, filha, eu estou aqui. E ao sentir essas palavras ecoarem dentro do seu coração, você entende que o amor de Deus não te abandona, não se cansa, não desiste. Ele te chama pelo nome e te lembra que você não é definido pelas suas quedas,
mas pela graça que te alcança todas as vezes que você pensa em desistir. E essa graça te conduz para um lugar de paz tão profundo que, por um instante, parece que o tempo para, que o mundo silencia, que a alma repousa. É nesse silêncio sagrado que você sente Deus reorganizando você por dentro, acalmando sua mente, purificando seus pensamentos, limpando as feridas que você nunca contou a ninguém. Você começa a perceber que existe propósito até naquilo que você não entende. Deus te molda enquanto você respira, te forma enquanto você vive, te protege enquanto você espera. Ele te visita nos momentos de solidão, te abraça nos dias de cansaço e te guia nos caminhos que você ainda não conhece. E nessa jornada de cura e reconstrução, algo novo nasce dentro de você, uma fé renovada, profunda, madura. Uma fé que entende que mesmo quando você não vê, Deus está agindo. Mesmo quando você não sente, Ele está presente. Mesmo quando você acha que está no fim, Ele está preparando um recomeço. E quando essa fé floresce, você sente seu coração pulsar com mais leveza. As dores do passado começam a perder o peso. Os medos começam a perder a força. As dúvidas começam a perder o espaço. E no lugar disso, Deus planta a esperança, uma esperança firme, que não vacila, que não seca, que não se quebra. Uma esperança que te lembra que a vida é mais do que os seus erros, mais do que suas quedas, mais do que suas perdas. A vida é o que Deus está construindo dentro de você agora, no exato momento em que você escuta esta oração. E agora, como se um novo amanhecer nascesse dentro da sua alma, você sente que pode seguir, pode recomeçar, pode acreditar, pode respirar fundo e dizer: eu não estou sozinho, Deus está comigo. E essa certeza, tão simples e tão poderosa, se torna o alicerce da sua paz. Ela se torna a lâmpada que ilumina seu caminho. Ela se torna o abraço que sustenta seu coração. Ela se torna a prova viva de que Deus sempre esteve, está e estará com você. Em todos os momentos, em todas as fases, em todos os capítulos. E assim, com o coração sereno e a alma entregue, você se permite descansar nos braços de Deus. E nesse descanso, você encontra força para continuar. Encontra coragem para enfrentar o amanhã. Encontra fé para seguir acreditando. Encontra amor para seguir vivendo com propósito. E Deus, em sua infinita bondade, te envolve mais uma vez e te diz: eu cuido de você. Confie. Caminhe. Eu estou aqui. Você não está sozinho. Deus te vê. Deus te escuta. Deus te sustenta. Se esta oração tocou o seu coração, compartilhe-a com alguém que também precisa sentir o amor e a paz de Deus. Deixe seu amém nos comentários. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que fortalecem a alma e permita que esta corrente de fé alcance mais vidas. Que Deus abençoe você profundamente hoje e sempre. Durma na paz de Deus. Amém.